tem uma alegria do Senhor, tem um fortalecimento de Deus. Som, e isso é o motivo de nós estarmos alegres. E Deus, esse dia eu estava orando e Deus me deu essa palavra aqui. Por toda a situação que está ocorrendo, o tema até diz assim: os salvos perseveram na fé. Porque nós estamos passando momentos muito difíceis, irmão. Não falo só por um momento de pandemia, porque isso aí há de vir mesmo. A palavra de Deus já diz que no final de tempo ia acontecer muitas coisas. Mas se a gente analisar tudo aquilo que está acontecendo, a gente está caminhando para o fim do tempo. E sempre eu acho muito engraçado que todo mundo fala assim, sempre falava assim, ó, o fim está chegando. E dentro de mim eu sabia que o fim estava chegando. Mas eu tinha um lema comigo. Eu falava assim, ó, o importante é eu estar com a minha vida no altar. Porque se Jesus voltar agora, eu sou salvo. Mas também se ele voltar daqui a 10 anos, eu também estou salvo. Mas depois que Deus me deu essa palavra, brotou um desejo no meu coração, falando assim, ó, ele está voltando. Eu até brinquei, eu acho que eu até com a Carol nesse dia fazendo esse estudo. Ela estava me ajudando. E eu até falei para ela, Jesus está voltando. Ela já está comigo quase 8 anos, né, amor? Eu acho que ela nunca ouvia eu citar isso. Jesus está voltando. Não é por falta de fé, não é por acreditar, não, porque eu tinha um lema comigo. Por quê? Vida no altar, se ele voltar hoje ou amanhã, eu ia para ele no céu. Dependente do que seja. Eu tinha esse lema comigo. Só que Deus, como me deu essa palavra, ele falou: eu estou voltando. Persevera na dificuldade, persevera naquilo que vai acontecer. Tem muita gente voltando atrás e ele está voltando. Muitas pessoas estão perdendo a fé, pessoas voltando atrás. Nossa, o celular está aqui, se a senhora quiser ir no celular, essa Bíblia é muito pequenininha. Só isso, não vai se encontrar aí nessa Bíblia, né, Paulo? Eu tento organizar ela e daqui a pouco ela vai de novo. Só um minutinho, gente. Persevera na fé. Persevera que vai haver momentos difíceis. Se as pessoas acham que a pandemia está difícil, vai ver quando o fim dos tempos chegar. A gente hoje em dia, a gente escandaliza quando vê um filho matando o pai ou vice-versa. Irmão, quando chegar o tempo final vai estar muito pior do que isso. Essa pandemia, né, entre aspas, se a gente manter o cuidado, automaticamente não vai atingir a gente, mas vai ter muito mais disso. E Deus começou a falar comigo assim, ó, diante de todo tipo de dificuldade, pode ter fome, pode ter nudez, pode ter a espada, pode ter tudo, mas o salvo ele persevera na fé. O salvo ele persevera, porque nós sabemos, diante de todo tipo de dificuldade, tem um Deus lá em cima, que nos ajuda, que nos fortalece. Amém. E isso eu achei muito interessante, que eu fui estudando, e eu já tinha olhando, já tinha lido sobre esse texto várias vezes, e eu nunca tinha reparado, né, porque a palavra de Deus ele se revela para nós quando ele quer, no momento que ele quer. A palavra de Deus se renova toda manhã, então tem o mesmo texto, vai ministrar 1 milhão de vezes, 1 milhão, Deus vai falar de diferente forma. E eu achei muito legal sobre esse tema. Se encontra em Hebreus 10, do 32 ao 39.
Hebreus 10, versos 32. Oxe, o senhor estudou comigo? Eu sabia que tem tipo ia Hebreus 10, verso 32. Show. Fala assim, ó. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser iluminado, suportaste grande combate de aflições. Em parte foi feito espetáculos como virtudes e tribulações. Em parte fosse participante com os que assim foram tratados, porquanto também compadeceste dos que estavam nas prisões. E com gozo permitisse a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vosso mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeite, pois a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda poucos, essa palavra aí mesmo, até eu quando fui ler a primeira vez, e várias vezes eu não. A minha está dentro de pouco tempo. Pouco tempo, pouquíssimo tempo, o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da vossa alma. E eu peguei esse texto, lendo e analisando, e ele fala assim, ó, contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de ser iluminado, lembra daqueles primeiros dias que a gente aceitou Jesus, que era mil maravilhas, que a gente recebeu aquele amor, aquela luz que vem de Deus, como é que era bom, como era maravilhoso. Aí fala, suportaste uma grande provação e sofrimento, porque a gente vai, desde o momento que a gente vai atingindo a nossa natureza humana, ela vai, que nem a gente aceita Jesus, igual o meu celular, DJ, daqui a pouco ele começa a quebrar a natureza humana dele, começa, igual eu, gostava de sair para as festas, e começa a lutar contra aquilo. A natureza humana não gosta disso. Mesmo que a gente foi iluminado pela luz de Deus, mas a gente tinha que ter uma luta entre nós, em fazer o bem, fazer aquilo que é correto, fazer a vontade de Deus, ou dar lugar à nossa natureza humana. E eu lendo esse texto, eu fiquei, poxa, legal, né? Mesmo que a gente foi iluminado por Deus, contudo, veio a provação. Aí eu estava analisando e a Bíblia fala assim, ó, o céu é ganho por esforço. E eu falei, contudo, eu tive a luz de Deus, mas eu tenho que me esforçar para entrar no céu. Porque não é fácil, irmão. Todo dia lutar contra a nossa natureza humana. Tem muita gente que fica, é o diabo para lá, é o diabo para cá. Eu acho assim, muito mais difícil lutar contra o meu eu. Sujeitados a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Agora, a tua natureza humana que está todo dia com você, fala assim, ó, vem cá, vamos fazer o que é errado. Essa natureza que é terrível, irmão. Por isso que quando eu fui ler esse texto, eu fui, como mesmo aqui, fala assim, ó, contudo, lembrar lá dos primeiros dias, que eu fui lembrando assim do início da minha caminhada. Que foi difícil, irmão. Foi difícil. Uma vez eu era novo na caminhada, eu liguei pra Carol desesperado, que eu tava no sol tão quente, com o gosto da cerveja veio na minha boca. Lembra disso, amor? Eu falei assim, amor, tô com gosto de cerveja na boca. Nunca escondi de ninguém, eu amava tomar cerveja, nunca gostei de droga, nunca gostei de outros, mas a cerveja eu amava. E num dia de muito calor, o gosto, era uma coisa
tinha meses de igreja, 3, 4 meses de igreja, mais ou menos, aquele gosto de cerveja na boca. E eu fui lembrando da perseverança, lembrando, falando assim, poxa, eu venci na natureza humana, tem coisas que vêm para nos parar, mas nós podemos vencer, porque o maior que está em nós do que está no mundo, é muito maior Deus nas nossas vidas. Não é fácil, não vou falar para ninguém aqui, chegar aqui, é fácil. Não engano ninguém, é difícil, mas o prêmio no final vale a pena. É difícil, não é fácil não. Não é fácil. Igual o Vinícius estudando, cheio de garotinha bonitinha lá na escola, um monte de Jezebel dando mole. Não é fácil, cair na natureza humana. Temos que falar com uma mulher também, um monte de menino. Aonde a gente vai, a gente somos tentados. Não é fácil não, irmão. Aqueles que têm ganância por dinheiro, aqueles que têm cobiça por outras coisas, somos tentados. Aí tu fala, eu já venci isso, mas você é tentado em outra coisa que não venceu. Isso tudo, eu quando peguei, por isso que eu falo, gente, eu fiquei muito contente, que fez eu lembrar toda a trajetória. Poxa, eu venci aquilo. Foi fácil? Não foi fácil. Chegar reto e falar, vou desistir. Vou desistir. Daqui a pouco Deus vinha, renovava a força e ia mais uma vez. Daqui a pouco tirava o cabeção de novo, vou desistir. E quando tu faz a natureza da carne, irmão, ela até ela fica feliz, não tem nada que, entre aspas, te acusa, não tem nada que te aborrece, porque tu está fazendo aquilo que agrada a ela. Agora, quando você faz a vontade do Espírito, tem tanta coisa sobre nossas vidas, mas a gente temos que ter certeza para quem nós servimos, e isso é muito maior. Por isso que eu falei assim, meu Deus, lembrai-vos das grandes provações e sofrimento. Tem muita gente que passa várias provações lá no início, chega na metade da caminhada, esquece. Mas lá no início, ele passou por um monte de coisa, e se ele tivesse com constância, ele ia passando, porque ele lembrava daquilo tudo que ele passou. Tem pra gente, tem para algumas pessoas que é fácil, alguma área, mas é muito difícil. Eu acho que os 2, 3 primeiros anos do crente, eu acho que é aquele ano da adaptação. Que é onde começa a ver as coisas novas, ele vai aprendendo, mas ele tem que suportar tudo aquilo que ele já fez quando era no mundo. Então ele fica aquela coisa nova, aquela iluminação de Deus, aquelas coisas boas, e ele lutando para as coisas que ele está passando, que aquilo que ele está sofrendo. Mas é muito melhor a gente sofrer com Deus do que ter uma vida boa com o diabo. Porque o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. E voltando assim para o texto, algumas vezes foste exposto em público como espetáculo de humilhação. Muita gente foi humilhado, perseguições, ao que da mesma forma foram ofendidos. Faz uma reflexão por tudo que nós passamos para chegar até aqui hoje. Isso mandou a gente ler a textinha. A gente para e faz uma reflexão. Desânimo, vem desânimo. Tem dia que a gente só quer ficar dentro do quarto. As provações são demais, as lutas são demais, é tudo que vem acontecendo. Mas aí o texto fala, lembra, lá atrás,
tudo aquilo que você suportou. Lembra? Aí eu botei aqui dois, assim, subtextos, né, para estar falando um pouco sobre aquilo. Queria que o Vinícius lesse aí para a gente, Mateus 11, verso 12, e a Carol, Mateus 5, verso 3. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Como eu falei no início, o céu é ganhado por esforço. Nós temos que lutar com todas as nossas forças, com tudo, irmão, para estar no céu. Mateus 5, 3. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Nós somos mais do que bem-aventurados, irmão. Na realidade era para ler hoje bem-aventuranças. Não, pode deixar. Isso vai ser. Ela fala um pouquinho sobre as perseguições e tal. Mas bem-aventurado, mais que feliz, é você que é pobre de espírito, aquele que sofre provação, aquele que o coração é limpo, que pertence ao reino dos céus. É mais que feliz, diante de todo tipo de dificuldade, nós temos que ser mais que feliz. Uma coisa que eu falo para todo mundo, não sei se isso daí, alguém pode até me falar. Valeu. O 12 diz assim, Mateus 5:12, alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A perseguição, a luta, a humilhação, vem, o desânimo vem. Mas a gente tem que ser mais que feliz. Sabe o que eu acho muito interessante? Até saiu do raciocínio daqui, mas Deus mudou. E a gente fala, nós passamos tanta provação, nós passamos tanta dificuldade, mas quando a gente olha para a vida dos discípulos, falamos, o cara fazia tantas coisas e hoje em dia a gente não vê isso. Por quê? Não tinha dificuldade certa para os caras enfrentar. Igual eu fico perplexo quando eu vejo o texto. Primeiro, os discípulos pegaram o barquinho e foram e tal. Veio tempestade e pegou, jogou o barquinho para lá e Jesus foi e transpôs. Homens de pequena fé. Aí os caras cantaram, até esse o mar obedece. Aí depois o que Jesus fala? Pega o barquinho e vai. Aí foi pior, irmão. Jesus não estava no barco. Jesus falou, vocês vão na frente que depois eu vou até vocês. Se fosse hoje em dia, peraí. Jesus no barquinho, aconteceu a tempestade, né? A adversidade, a luta, né? Ele segurou a tempestade, agora Jesus não está no barco. E agora? A adversidade está lá, as lutas estão lá, está tudo lá. Ele não está no barco, mas ele nos ensinou a praticar aquilo que ele falou. Ali era obediência. Aí as pessoas falam, os discípulos viveram isso, e a gente não vive hoje em dia. Obedece. Diante da dificuldade, como eles passaram naquele momento, obedece. Diante da luta, obedece. A obediência. Se pegar aqui o texto, falar os salvos perseveraram na fé, eles praticam, eles obedecem diante de qualquer tipo de dificuldade. Eu poderia até botar obediência, mas eu falo da perseverança, porque a perseverança é uma coisa que a gente temos que, com a palavra de Deus, praticar todo dia. E todo dia vem uma coisa diferente para nos afrontar, para fazer nós pararmos, mas a prática da perseverança, a prática da palavra faz a gente vencer. Não, a dificuldade veio. Foi, parei. Ó, eu falo para todos.
Não está no tempo mais de parar. Não está no tempo. Tempo de parar, nunca foi tempo de parar, mas agora cada vez está mais estreito. Não é só quando a pastora fala assim, não, eu vejo as pessoas comentando que quando voltar é mais difícil. Algumas pessoas também que conheço, que se desviaram e falam, a luz para voltar. A luz. A força. Parece que as pessoas não estão tendo força para voltar mais contra a natureza do mundo. Isso faz a gente lembrar, irmão. Faz assim, ó. Eu falo assim, ó, comigo. Lembra de onde que Deus te tirou? Lembra. Tu quer voltar para lá? Não. Eu até, muitas das vezes eu falo, por lugares que eu ia, hoje eu estou aqui, é um milagre. Está vivo. Novo, saía tipo de baile. Minha mãe não era evangélica, então o caminho que automaticamente me ensinou na época não era o caminho da verdade. E depois que tomou 16 anos, 17 anos, é difícil segurar um jovem. O ensinamento foi totalmente errado naquela época. E aquilo que eu fiz, aquilo que eu passei, lugares que eu frequentei, muitas vezes tive tiroteio perto de mim, graças a Deus, Deus livrou. E eu falo, será que da onde Deus me tirou, eu quero voltar? Quero não. Quero não. Aí lembrar, aí tu vem, Deus te mostra uma coisa nova, uma coisa boa, uma coisa pura, uma coisa que é verdadeira, que é o amor dele, a palavra dele. Aí diante da dificuldade ele fala assim, filhinho, vem cá, vinde a mim todos que estão cansados. Está sobrecarregado? Toma aqui, ó, meu fardo que é leve, não é o teu fardo pesado. Ele vem falando para a gente. Ele vem mostrando para a gente que tipo de dificuldade a gente está passando, a gente tem ele do lado, tem um Espírito, nosso amigo santo. E no 34, eu li uma tradução, mas aqui também está, eu tenho uma maneira de botar 2 traduções para ver qual é a melhor, assim. Aí o 34 fala assim, porque não somente vós compadeceste dos encarcerados, como também recebeis com alegria o confisco das vossas próprios bens, pois estavam convictos daquilo que dura para sempre. Eles tinham as coisas, foram confiscadas as coisas deles, perderam muito deles, perderam tudo, financeiramente, perderam casa, perderam seus bens. Imagina, a gente tem uma vida estável, daqui a pouco a gente perder tudo. Não por desobediência, mas por obediência a Deus. Lógico, hoje a gente vive num estado, num país muito aberto, onde a gente pode cultuar, a gente pode estar aqui tranquilo, adorando a Deus, mas tem estado tem país que não pode isso. Não pode aqui se portar, tem um monte de Bíblia aqui, tem seu próprio Bíblia, tem lugar que é uma folhinha assim, ó, para dirigir para não sei quantas pessoas. Nós temos liberdade. Então, eu fiquei analisando, fiquei pensando e lembrando daquilo que eles passaram para chegar até a palavra, porque a palavra de Deus só chegou até aqui hoje, até nós, porque eles sofreram lá atrás. Eles pagaram o preço. Jesus chegou e ensinou, é só aqui, ó, está aqui, agora vai para todo mundo e prega o Evangelho. Eles saíram lá, muitos perderam a cabeça, foi incendiado, e foi decapitado, e foi crucificado de cabeça para baixo. Muitos perderam a sua vida, irmão, para a palavra de Deus estar aqui, ó. E muita gente não dando valor, desistindo, voltando atrás. Igreja vazia. Pelo domingo. Não falo domingo, não é dia de semana, porque é domingo, sabe o que é domingo? Porque o domingo é um dia santo, né? Para algumas pessoas, né? Domingo é dia santo.
aquilo que aprendeu? Não tem. A gente aprende a palavra, põe ela em prática. Aquilo que Jesus nos ensinou no deserto. Aprendeu a palavra, botou ela em prática e venceu. Aprendeu a palavra, não botou ela em prática, vai chegar a derrota. Uma coisa que eu reparei, eu falo comigo, que a gente pode falar que a gente tem, a gente acaba, muitas das vezes está até desfiado dentro da igreja, pensando que está agradando a Deus, agradando os irmãos, não está nada. Eu falo por mim. Teve um bom tempo na minha época de cristão, que eu não estava muito legal com Deus. A roupa impecável, a fala bonita, mas o coração longe. Não é por causa de nada não, sabe por quê? Não bota uma coisa em prática no dia. O esfriamento, não sei nem a palavra correta, esfriamento espiritual, a palavra correta é essa, não vem uma, bum, você cai, não, é todo dia você vai se esfriando, todo dia, um pouquinho hoje, aquele dia, não orei, não, amanhã eu oro, aí, não, hoje eu não li a Bíblia, não, Deus perdoa, aí você vai um dia e não faz, aí no outro dia não faz, aí no outro dia não faz, aí daqui a pouco, pum, se estrangulou. Não vem tudo uma vez não, eu falo por mim, acontece isso nas nossas vidas, tem hora, hoje tu não ora, amanhã tu não lê a palavra, daqui a pouco você não pratica, por isso que, se vai fazer 3 semanas, né, que a gente está casado, sim, é um mínimo, não falo que é muito não, um mínimo. Toda vez antes de dormir a gente vai perceber um pouco. É o mínimo, não é muito não, irmão, é o mínimo que a gente possa fazer como cristão. Um dia é eu, um dia é ela. Quando um esquece, o outro vai lá e ora. Porque se você não botar em prática aquilo que você aprende, vai acontecendo. E muitas das vezes que eu cheguei em casa, como eu falei, foi quinta-feira, estava cansado demais para dormir. Fechei o olho, vou orar, olho fechado. O santo, perfeito e agradável de Deus. Vou dormir de olho, vou orar de olho fechado. Senhor. Aí de manhã, Deus, muito obrigado. Terminei a oração no dia seguinte. Não, irmão. Se a gente não lutar para fazer as coisas de Deus, acha que vai ser devagarzinho, vai ser assim, não. Vou ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia. Não posso ler a Bíblia. Eu achei interessante a Rosa esse dia. Não podia ler a Bíblia, mas estava lá, a Bíblia no áudio, estava fazendo comigo, escutando a palavra de Deus. Está errado, não, tem que fazer isso mesmo. É uma forma. Está certo. É ouvir. Não estamos conseguindo ler, vamos ouvir. Antigamente ninguém tinha esse privilégio, não. Hoje nós temos. Bota lá no celular, bota a Bíblia, estamos ouvindo lá. É um privilégio que a gente tem. Gente, desculpa para Deus hoje em dia não tem. Eu não fiz isso igual o Adão, a mulher que tu me deste, não tem desculpa. Não gosto de ler, tem a Bíblia em aula. Vou falar o quê? Tem desculpa para não ler a Bíblia? Eu acho que muitas pessoas que acham que tivessem um celular, hoje em dia se fartar que não soubesse ler, ia botar a Bíblia no áudio, pum, ia ficar só ouvindo. Ia escutar muito mais a Bíblia do que muito cristão que sabe ler e não lê. Falo por mim. Olha, como fala no início aqui, quando eu me converti, eu li a Bíblia toda assim, Vá. Hoje em dia, para ler a Bíblia uma vez no ano, 2 vezes no ano é difícil. Naquela época, era rápido, eu lia a Bíblia acordado, até dormindo, já estava lendo até a Bíblia dormindo. De tanto que ficou, eu passava uma noite lendo a Bíblia. E hoje? A fraqueza, a luta, a perseverança, o salvo persevera. Mas como nós estamos perseverando?
Essa é uma pergunta. Diante da palavra, diante daquilo que Deus colocou para a gente perseverar, ou de qualquer maneira? Gente, tem hora que eu não gosto de trazer essas palavras assim, mas é uma realidade que Deus fala comigo. Isso daqui, eu só estou ministrando aquilo que Deus falou assim, olha para a tua vida e faz uma reflexão. Glória a Deus. Porque na realidade a gente deixa muitas coisas de lado, botamos prioridade em tudo, menos nas coisas de Deus, menos nas coisas de Deus. E eu falo para todo mundo, se fosse para colocar qualquer coisa na frente da igreja, não falo da igreja, porque a gente está aqui cultuando aqui, as pessoas colocam. Ah, vou no shopping, é domingo, não tem problema não, no outro domingo eu vou para a igreja, na outra quinta-feira eu vou